Existe um teólogo do final do século XVII, início do século XVIII, iníciozinho, ele morreu em 1704, chamado Benjamin Kidd. Esse teólogo, ele escreveu um texto muito interessante sobre a verdadeira piedade. A verdadeira piedade. Porque é importante nós entendermos que a piedade, ela é estranha à maioria dos homens. O conceito de piedade, ela é estranha à maioria dos homens. E quando conhecido por poucos. Quando nós lidamos com esse tema e pensamos em entrar mais profundamente diante de tudo que nós ouvimos e compreendemos até aqui, caminhar mais um pouco para entendermos, nós precisamos, antes de tudo, não é? Nós precisamos, antes de tudo, limpar esse termo de todos os tipos de erros e conceitos equivocados que são trazidos sobre ele. Então, por exemplo, é comum aqueles que buscam viver uma vida piedosa serem chamados de arrogantes, soberbos. É comum aqueles que querem viver uma vida que agrada ao Senhor serem tratados como se eles desejam ser melhor do que os outros. E é verdade também que isso pode acontecer. E como é que eu diferencio isso? Mas normalmente se toma por comum, senso comum, que todo tipo de busca por piedade. Ora, alguém diz assim, o dia do Senhor é algo que deve ser ensinado, mas se alguém for viver, é fariseu. Ora, quando nós falamos o modo de cultuar Deus é como está prescrito na palavra, mas se alguém for praticar, esse alguém é fariseu. É óbvio que na prática daquilo que se ensina, imediatamente as pessoas elas vão trazer acusações diretas contra a piedade e vão macular a prática da piedade, e vai ficar comum no nosso meio que nós devemos não viver aquilo que pregamos, porque a piedade verdadeira é aqueles que não praticam o que vivem, o que ensinam. Porque se você praticar, você é um fariseu. Agora, isso normalmente acontece também por algumas razões. Veja, pegando a imagem de um fariseu especificamente, na narrativa de Lucas, no capítulo 18, capítulo 18 de Lucas, quando ele conta a parábola do fariseu e do publicano que sobem para orar no santuário, no templo. E Jesus diz o seguinte no início, no verso 9 de Lucas 18, ele diz, ora, eu conto essa parábola por aqueles que confiam em si mesmos, por se acharem justos e desprezam os outros. E aí então ele diz, ora, o fariseu orando de si para si mesmo dizia assim, obrigado, Pai, porque eu não sou como os demais homens. Você percebe como que é possível que alguém que busque viver uma vida piedosa pode na realidade estar confundindo o fruto da graça com o fundamento da salvação. O fruto da nossa salvação não é o fundamento da minha salvação. O fruto da minha salvação é a verdade inequívoca de que a árvore está viva. De que a árvore está viva. Infelizmente, nós podemos trocar o certo pelo errado, confundindo os termos. E nós precisamos ter cuidado com isso, porque nós podemos ser tratados como fariseus, buscando sinceramente agradar a Deus. Mas é verdade que podemos ser fariseus quando a nossa justiça é superior à justiça do outro. E esse é um grande erro o grande erro que muitos cometem nessa caminhada. Lembre-se disso. O mundo lá fora se diz justificado pelos seus pecados, porque se comparam com os outros dizendo, mas nós somos melhores do que eles. Isso então me justifica diante de Deus. E muitas vezes nós vamos dizer, nós somos melhores do que eles, porque nós praticamos tais coisas. Se nós usarmos esse tipo de linguagem, certamente nós vamos ter dificuldade
em fazer as pessoas entenderem exatamente o que significa a verdadeira piedade. Nada é mais necessário, irmãos, do que tirar a máscara que implacavelmente foi colocada sobre a palavra piedade. Nós precisamos aprender a ouvir uma doutrina e praticá-la. E o que é a nossa prática não é a nossa justiça, é fruto da graça do Evangelho que opera em nós. E aí é um texto que sempre eu acho extraordinário. É o Salmo 62, que nós cantamos algumas vezes nas igrejas, não é? Amo esse salmo porque ele termina com uma linguagem paradoxal impressionante. Se você abrir sua Bíblia comigo, por favor, o Salmo 62, o último verso do Salmo 62. Veja, por favor, o que diz as Sagradas Escrituras. Salmo de número 62. O último verso, o verso 12, especificamente diz assim: e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Que coisa impressionante. A graça pertence a ti, mas o Senhor vai retribuir segundo as obras. Como é que a graça e as obras andam juntas? Exatamente porque as obras que nós vamos ser julgados por elas, e veja, é por isso que nós não caímos no antinomianismo de negar a lei de Deus, de acreditar que nós vamos ser julgados não pelo que nós fazemos. Esse é um grande erro que se comete no ensino hoje. Não, nós não vamos ser julgados pelo que nós praticamos. Sim, nós seremos julgados pelo que fazemos, porque o que fazemos revela exatamente o fundamento da nossa vida. Se essa árvore tem vida ou está morta, vai ser manifestada pelo fruto. O fruto que Deus vai me julgar revela qual é a base da minha justiça. A justiça que me salva não é a minha justiça, é a justiça de Cristo. E a graça que me foi conferida produz vida, e a vida é revelada pelos frutos. Por que Deus vai dizer exatamente isso lá no texto de Romanos, no capítulo 1, dizendo, ora, por que Deus vai julgar os homens dizendo, veja, eu criei o mundo, e pela minha criação vocês deveriam saber que eu sou Deus, que eu sou todo-poderoso. Por quê? Porque o fruto diz o que ele é, a obra dele diz o que ele é. É a mesma coisa, o que nós fazemos diz o que nós somos. Não, você entende? Deus não passou a ser Deus porque ele criou o mundo. Nós não somos justificados porque nós fazemos aquilo que agrada a Deus, mas porque em Cristo nós somos redimidos e, consequentemente, o fundamento da minha justiça e da minha piedade é a obra de Cristo. E aí eu remonto a mensagem aqui pregada pelo pastor Alan Kleber, pelo pastor Josafá Vasconcelos. Eu trago a memória aqui, o fundamento de tudo é, eu preciso morrer e ressuscitar em Cristo Jesus. Essa é a base de tudo. Daí você vai entender o que Paulo está escrevendo lá na carta a Timóteo, quando ele diz assim, o mistério da piedade. Veja, se você voltar comigo para Timóteo no capítulo 1, verso 3,16, 3,16, Paulo vai dizer, o mistério da piedade, aí ele passa a descrever qual é o mistério da piedade, aquele que é Deus. Veja, volte comigo para o texto, por favor, Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo 3, versículo 16, evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Veja, toda a obra da redenção, o Deus que se fez carne,
E veja a linguagem de Paulo aqui, irmãos. Justificado em espírito. A tradução não coopera muito. A melhor tradução seria justificado pelo Espírito ou através do Espírito. Jesus disse isso lá em João 16. Quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, porque não crê em mim. Como é que ele vai justificar Cristo? Ele vai mostrar para mim que tudo que Cristo fez é verdade e eu sou pecador. Ele é verdadeiro, eu sou mentiroso. Ele vai mostrar que toda a obra de Cristo é verdadeira. O Evangelho, então, é um mistério da piedade. E aí você vai perceber, na sequência, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, encarnação e glorificação e a entrada dele nos céus. Isso é o mistério da piedade. Você entende, quando nós falamos em piedade, e aqui, meio que no meio do caminho, eu preciso então conceituar o que é piedade. O que é exatamente piedade? O que significa a palavra piedade? Né? Então, a gente pode pensar na palavra piedade de duas formas. Tem no livro do Dr. Joel Bick e Mark Jones, que é a Teologia Puritana. Ele tem um capítulo específico nesse livro que ele vai conceituar a palavra piedade. O que é a piedade? E aí eu vou me valer do conceito que eles dão ali nesse material. Ele vai dizer o seguinte, ele vai fazer a comparação com os termos, veja. A palavra piedade, que é traduzida do hebraico para o grego na Septuaginta, ele é usado o mesmo nome que é usado no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento a palavra usada para piedade é a palavra hassid, normalmente, mas o termo mais comum para piedade é temor do Senhor. É interessante, temor do Senhor. Calvino vai dizer, a piedade é a prática do conhecimento. A piedade é a prática do conhecimento. É fazer aquilo que eu creio. É interessante eu pensar no temor do Senhor, então, porque eu lembro da lei quando foi entregue lá em Êxodo, no capítulo 20, e quando termina os 10 mandamentos, no verso 17, do 18 ao 22, ele passa a discorrer sobre o temor do povo diante dos trovões e raios que ouviram. Então ele diz assim, eles temem a Deus e falam com Moisés. Moisés diz assim, não temais. Não temais. Verso 20 e 22. Não temais, porque Deus colocou no vosso coração o temor para que vocês não pequem contra Deus. O temor me faz fugir daquilo que desagrada, a praticar a lei. Entenda, ele não apenas me deu a lei, ele colocou no meu coração o temor. Porque com o temor, que é a piedade, eu vou fugir do pecado. E é mais extraordinário ainda quando no Salmo 130, no verso 3 e 4, o salmista diz assim, Senhor, se o Senhor contemplar no nosso meio pecado, quem subsistirá? Todos nós somos pecadores. Aí o verso 4 ele diz, porque a ti pertence o perdão, para que te temam. Que coisa impressionante. Ele não só coloca o temor para você não pecar, ele perdoa o teu pecado, para que você tema. Você entende? O perdão do pecado não é uma entrega, não é um cheque em branco, dizendo para você, você pode pecar, porque sempre eu vou te perdoar. Eu peco quando ele me perdoa. Eu temo, e quando eu temo, eu fujo do pecado.
Primeiro princípio, e aqui é importante então entender, esse conceito de piedade, temor do Senhor. O termo grego eusebeia, muito comum, utilizado no texto do Novo Testamento, que é o termo para piedade no Novo Testamento. Exatamente fala da mesma coisa. A prática do conhecimento. Só que a prática do conhecimento não é um modelo de regra que nós criamos para viver. Interessante, se você não precisa, se você pode até abrir sua Bíblia para você entender o que eu estou dizendo, mas lá em Colossenses, que foi lido hoje, pregado hoje pela manhã, parte dele, você pegar o Colossenses no capítulo 2, verso 20 a 23, Paulo vai dizer o seguinte: ora, vocês criaram um monte de regra, não toquem nisso, não coma aquilo, não pegue aquilo, não faça aquilo outro, um monte de regra. Aí Paulo diz, e isso não tem nenhum efeito contra a sensualidade. Veja, a imoralidade, isso não tem nenhum valor contra a imoralidade. Por quê? Porque o problema aqui é que nós criamos um monte de estrutura para poder fugir do pecado. Mas na hora da luta contra o pecado, isso não tem valor algum. Aí começa o capítulo 3, verso 1 a 4. Nós morremos com ele, nós ressuscitamos com ele. E o que mudou na cabeça de Paulo para no verso 5? Veja lá, Colossenses 3, 5. No verso 5 ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Por que agora ele manda que eu mate o pecado? Se ele disse no capítulo 2, toda regra que eu criei não pode matar o pecado, mas agora eu estou dizendo, você morreu com ele, você ressuscitou com ele, agora vai e mata a natureza pecaminosa que há em ti. Porque o fundamento é, Cristo morreu e ressuscitou. Esse é o mistério da piedade. Se você não tem esse princípio, não tem a forma da piedade. Sem esse princípio, nós criamos forma de piedade. Não toque nisso, não faça aquilo, não mexa naquilo, não toque naquilo, cria uma regra para aquilo, levanta a tal horário, sai da cama cedo, pula dali, faz aquilo ali. Um monte de regra que não tem poder contra a sensualidade. Eu lembro do Antigo Testamento, e me vem à memória logo o Antigo Testamento nisso. Quando Deus diz assim a Israel, essa é a terra que eu te dou, vai agora e possua a terra. Tome a terra. Que terra? É a que eu te dei. Se você só vai possuir essa terra, porque eu te dei. Quando você cria regras, você não ouve Deus dizendo, agora vai e mata o teu pecado. Ele morre e ressuscita, e nós unidos a Ele, morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. Agora Ele diz, uma vez que foi destruído o pecado, vai e toma posse da terra que eu te dei nas mãos. Eu lembro das palavras de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 2, Paulo dizendo exatamente assim, olhando para a igreja de Corinto, escrevendo para a igreja de Corinto, diz assim, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. Como é? Aos santificados, chamados para ser santos. Lá em Hebreus, no capítulo 10, verso 14, Paulo, o autor da carta vai dizer, um só sacrifício, uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Com a minha oferta perfeita, eu conquistei. Agora vai e tome a terra que eu te dei. Agora vai e mata a tua natureza terrena. Porque o meu filho fez isso por ti. Por isso Paulo, ele vai tratar aqui um conceito fundamental, o mistério da piedade. Antes de falarmos da prática da piedade, que é extraordinária,
eu preciso estar afirmado no mistério da piedade. E o mistério da piedade aqui, veja, irmãos, Paulo não está dizendo, faz isso ou aquilo outro. O mistério da piedade é esse. Cristo veio ao mundo, ressuscitou e voltou para a glória. Tudo isso ele fez. Esse é o mistério da piedade. É aqui que a piedade repousa. Tome a terra que eu entreguei nas tuas mãos. Eu lembro do capítulo 2 de Colossenses, com o capítulo 3, a estrutura deles, eu me lembro do que aconteceu com Israel, quando chega em casa de Barneia, e aí os espiões, os espias, voltam lá incrédulos, e 2 crentes e 10 incrédulos. E eles ficam angustiados com aquilo. Quando Deus então julga e condena, e aí eles dizem assim, vamos agora e vamos marchar contra eles para dominá-los. O profeta Moisés diz, Deus manda dizer, diga ao povo que não suba, porque eu não os entreguei nas suas mãos. Não suba. Não faça com tua força. Não crie as tuas regras. Não estabeleça o teu modelo. Se você for sem eu mandar. E eles foram mortos diante dos inimigos. Você vai partir para a luta contra o pecado. Não toque nisso, não mexa naquilo, com suas próprias regras. Não tem nenhum poder contra a sensualidade. Depois ele diz, Cristo morreu e ressuscitou. Agora vai e toma a terra que eu entreguei nas tuas mãos. Faz morrer a tua natureza terrena. O mistério da piedade. Se você um dia tiver o interesse de olhar, você pode fazer isso, procurar a palavra mistério no Novo Testamento. Eu diria para você quase 100% das vezes, a palavra mistério, ela está ligada ao evangelho que estava escondido no Antigo Testamento e agora foi revelado. Por isso que, categoricamente, em Timóteo, Paulo vai dizer, o mistério da piedade. Qual é o mistério da piedade? Aquele que se tornou homem e foi assunto aos céus. O evangelho de Cristo. Esse é o mistério. Quando alguém falar, vou falar um mistério para você, se não for o evangelho, corra. Alguém chegar para eu tenho uma palavra, todo domingo o pastor Ronaldo tem uma palavra de mistério para dar a vocês. Quando ele abre a palavra e prega o evangelho de Cristo, ele está dizendo a vocês, esse é o mistério que foi revelado. E é somente por esse mistério que eu posso praticar a piedade. Esse é o mistério da piedade. Interessante que, olhando para o texto especificamente, não é? Algumas verdades principais ou fundamentais da fé cristã, elas precisam ser ensinadas para a verdadeira piedade. E sabe quais são as doutrinas? Primeiro, é que há apenas um Deus eterno, infinito, sábio, justo, bom e gracioso. Só há um único Deus. A divindade gloriosa, que subsiste em 3 pessoas. Preste atenção. Preste atenção no texto. Jesus é Deus no texto. Se você ler as Institutas de João Calvino, quando ele cita os textos nas Institutas, normalmente ele cita
normalmente não, o texto majoritário ou que era chamado na época o texto trinitariano, certo? Esse texto, lá no texto grego, a palavra para aquele é Deus. Então Calvino cita assim, Deus que foi manifestado na carne. Nas Institutas, Calvino diz exatamente isso, citando o texto de Timóteo 3,16. O Deus que se fez carne. Eu preciso saber, justificado pelo Espírito, o Evangelho, esse mistério tem de ser ensinado. Há um só Deus que subsiste em 3 pessoas. Segundo, que esse Deus, a partir do seu amor e da sua bondade, nos deu uma regra de fé e prática infalível, a Santa Escritura. Por meio dela nós aprendemos não apenas que há um só Deus e Criador, mas o modo da criação, o modo como ela foi criada pela palavra. Nós aprendemos também como o pecado entrou no mundo e o que foi que Deus fez por meio do seu Filho para que pudéssemos ser justificados. Nós aprendemos que não há outra regra, outra maneira de conhecer essas coisas para que o homem possa ser salvo, senão por meio da revelação dos registros sagrados, a Santa Escritura. Lá está revelado o mistério da salvação. Nenhum homem chegaria a essa conclusão. Como é que você pode confiar num modelo de vida piedoso se a pessoa rejeita a obra da redenção? Se você não aceita o plano de Deus para salvar o homem, você aceita o modelo de vida que Ele impôs a você? Isso é impossível. Uma coisa não pode se separar da outra. Isso está acima da razão do homem. Não é irracional, ela é supra-racional. Eu preciso saber que o nosso Redentor Jesus Cristo, que é o mediador da nova aliança, do pacto feito entre Deus e o homem, Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o Deus que se fez carne. E que as duas naturezas estão unidas a uma única pessoa, e que Jesus Cristo, que foi assunto aos céus em corpo, voltará em corpo glorificado. Eu preciso saber disso. Que a justificação e o perdão de pecado são apenas concedidos aos homens pela plena satisfação de Cristo. O que Ele fez acerca da justiça de Deus, Ele satisfez a justiça de Deus. E a fé é apenas obra do Espírito Santo. É Ele que nos faz crer no Evangelho de Cristo. É verdade que eu tenho de aprender que todos os homens que são salvos ou serão salvos devem ser renovados, regenerados e santificados pelo Espírito Santo. Porque Jesus Cristo, irmãos, como verdadeiro Israel, tudo que era necessário para mim aconteceu primeiramente com Ele. Eu me impressionei ouvindo uma palestra do Dr. G. Cabil sobre o curso de Teologia do Novo Testamento. Eu preguei em Atos, mas não me atentei para esse detalhe. E ouvindo uma palestra dele, ele diz algo que me chama a atenção. Quando ele cita lá em Atos, no capítulo 2, verso 33 em diante. Eu quero que você venha comigo, por favor, e veja lá, Atos no capítulo 2, por favor. Veja o texto comigo, a partir do verso
Deixa eu pegar o 32 e diante, diz assim: a este Jesus, Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vides e vedes. Veja, ele diz: o primeiro a receber o Espírito foi o próprio Cristo, porque ele é o verdadeiro Israel. Você lembra da promessa de Ezequiel 36, quando diz que Israel receberia um Espírito e que seria trocado o coração de pedra por um coração de carne, e eles então obedeceriam à lei de Deus. Está lá em Ezequiel 36, quando o Espírito viesse, eles então amariam a lei de Deus. E aí você tem Jesus Cristo como o verdadeiro Israel, recebendo o Espírito e entrando no cativeiro. Presta atenção, ele entra no cativeiro, passa 3 dias no cativeiro, e no terceiro dia ele sai do cativeiro. Israel é descrito em Ezequiel 37. Deus diz: eu abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu. Jesus Cristo sai da sepultura. O que é que eu preciso para vencer o pecado? Que o próprio Cristo não fez por nós. Essa linguagem é tão extraordinária que ele diz que nós que cremos nele entramos no descanso. E para entrar no descanso, Israel, todos os inimigos de Deus tiveram de ser destruídos. Jesus Cristo destrói todos os nossos inimigos e põe o seu povo em liberdade. Ele mesmo sai da morte, ele mesmo pisa a cabeça de Satanás na cruz do Calvário, como prometido em Gênesis 3,15. Lá em Hebreus 2,14 diz: na sua morte ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Eu preciso conhecer o mistério da piedade. Quanto mais eu conhecer o Evangelho de Cristo, eu vou conhecer a vida que as minhas próprias regras não poderão conceder. Que o meu próprio modelo não servirá. Eu não poderei fazer. Eu preciso crer que haverá ressurreição dos corpos no último dia, que haverá um julgamento no último dia e que todos serão trazidos ao tribunal de Jesus Cristo naquele dia e prestaremos contas de tudo o que fizemos no corpo e que haverá um estado de glória e felicidade eterna para todos os verdadeiros crentes e tormenta eterna e miséria para todo incrédulo e impiedoso. Porque o impiedoso vai ser julgado pelo que ele faz, porque a raiz dele não é aquele que morreu e ressuscitou. Ele não vai ser julgado, a justiça dele é a sua própria obra. Eu tenho de crer em tais verdades. E eu preciso me conformar a essas verdades. Eu preciso crer nessas verdades. Significa dizer, irmãos, porque a verdadeira piedade não é viver aos princípios naturais de moralidade, nem de conhecimento dogmático, nem de noção de história, mas é uma conformidade fiel aos princípios do Evangelho. E nós estamos prontos para obedecer. A fé é manifestada logo pela obediência. Eu acho fantástico a linguagem de Paulo em Romanos 1, verso 5.
Você for lá, está lá escrito isso. A obediência da fé. Que coisa, que linguagem impressionante é essa. Está lá, Romanos 1,5. A obediência da fé. Veja, não é a fé da obediência. Não é a fé que procede da obediência. É a obediência da fé. Como é que eu sei que Lázaro creu? Porque ele obedeceu. Lázaro, sai para fora. Como é que eu sei se eu vou obedecer? É porque eu creio. O modo como eu vou utilizar isso é tão diferente quanto do fariseu que vai usar isso para se separar dos outros. Eu vou usar isso para revelar a glória do Evangelho de Cristo. Exatamente isso, irmãos. Significa que eu tenho que abandonar o pecado e me agarrar com sinceridade de coração a Deus, aos valores que estão acima de tudo, desejoso de submeter aos princípios do amor divino, à sua lei, aos seus ensinamentos. O que ouvimos hoje e ontem pelo pastor Alain nos instruindo, dizendo que uma das marcas do homem piedoso é a maneira como ele se relaciona com a palavra, ele crê na palavra. O homem piedoso que crê no Evangelho vai dizer, como disse o salmista: o que tenho eu no céu, Senhor, além de ti? Santo Agostinho disse: aquele que não ama a Deus acima de todas as coisas, não o ama jamais. Aquele que não ama a Deus acima de todas as coisas, não o ama jamais. A graça, e essa é a graça que nós buscamos, irmãos. Veja, aquele que crê no mistério da piedade, no Evangelho, ele não crê apenas que Deus vai glorificá-lo nos céus. Ele pede a Deus: me ajuda a te glorificar na terra. Vai dizer: Senhor, eu prefiro um coração temente a ti do que uma situação regalada nesse mundo. Como eu tento passar isso para os meus filhos. Como eu digo isso para os meus filhos. Desde pequeno, ia levando para a escola e meu filho angustiado sobre o que vai fazer, que faculdade vai fazer. Eu dizia para ele: é boa a tua preocupação, mas eu quero te dizer uma coisa, quanto a mim, você pode ser um médico, você pode ser um engenheiro, um gari, eu não me importo com isso. A única coisa que eu quero é que você tema a Deus acima de todas as coisas. Se você fizer, onde você estiver, o estado de vida que Deus te colocar, você vai glorificá-lo. Aqueles que estão apegados a essa piedade, esse mistério da piedade, irmãos, eles amam muitas coisas além de Deus, mas nunca, jamais, nada acima de Deus.
mistério da piedade, segundo as palavras de Timóteo ainda, eu quero que você abra comigo, por favor. 2 Timóteo 1,13 e 3,5. Segunda carta de Paulo a Timóteo 1,13 e 3,5. Veja a linguagem de Paulo, por favor, irmãos. 1,13 diz assim o texto sagrado: a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois... deixa eu só ver aqui, por favor, acho que eu cometi um erro aqui. Eu falei 1... É segunda carta de Paulo 1,13, né? Eu estou lendo a primeira, esse foi meu erro, desculpa. Agora é mais fácil achar, porque eu já estou na primeira. É só passar para a segunda. Segunda carta de Paulo, Timóteo, capítulo 1, verso 13, diz assim o texto: mantenha o padrão das sãs palavras. Veja que interessante. O padrão das sãs palavras, que de mim ouvistes, com fé, com amor, que está em Cristo Jesus. Você percebe que a palavra tem um padrão. Não há apenas um mistério da piedade, há um padrão próprio do mistério da piedade. Capítulo 3, verso 5, por favor. Veja a palavra de Deus ainda. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também deste. Percebe? Há uma forma de piedade. O problema desses aqui, irmãos, é que eles são exatamente como aqueles que têm a aparência, mas não têm o mistério da fé. É isso aqui que é o problema. Porque a piedade tem uma forma, mas essa forma, ela precisa ser fundamentada no mistério da piedade. Veja que coisa interessante, Jesus diz assim, marido, Paulo dizendo à igreja, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. O fato de Cristo amar a igreja produz uma forma. Veja lá, ensine as mais velhas, ensine as mais jovens a serem boas donas de casa, amar o seu marido ou seus filhos, para que a palavra de Deus não seja envergonhada. Você percebe? Há uma forma própria dessa relação. Aí você tem na mesma sequência em Tito, Paulo vai dizer continuamente assim, e pede ao servo que trabalhe respeitando o seu patrão. Aí ele diz, para que o evangelho de Cristo seja adornado, a forma da piedade. Paulo vai dizer, vocês precisam imitar a Deus como eu aprendi a imitá-lo. E o modelo que vem do Evangelho é o modelo que vocês devem seguir. É possível você encontrar uma ostra sem pérola, mas é quase impossível você encontrar uma pérola sem uma ostra. Quando o mistério da piedade é revelado, ela está dentro de uma cápsula, de uma estrutura que a própria verdade produz e é revelada na sua palavra. Eu não tenho o poder de estabelecer regras e com isso livrá-los do pecado. Mas o poder do Evangelho de Cristo produzirá um modelo de vida revelado na Sagrada Escritura. É por isso que essa forma que vem do mistério da piedade, ela tem beleza própria, não é uma beleza artificial. Ela não é hipócrita, ela
ela é viçosa, ela é contagiante, ela traz glória a Deus. É fruto do Evangelho. Preste atenção nisso, irmãos. Não há nada no que Cristo fez que possa ser chamado de inútil na aplicação da minha vida. Paulo vai dizer, Pedro vai dizer, Cristo vos deixou exemplo de como sofrer. Paulo vai dizer, marido, Cristo mostrou como você tem que amar a sua esposa. Filhos, veja como você tem que obedecer o seu pai. No meu reino, quem quiser ser grande, seja o menor. Quem quiser ser o maior, seja servo. Assim como eu, que não vim para ser servido, mas para servir. Um modelo de compromisso, de liderança. O Evangelho que produz uma forma. Essa forma revela a essência do Evangelho. Por isso, nada nós podemos acrescentar à palavra, porque se um mandamento nos é dado fora da palavra e fora do Evangelho, que valor tem para a igreja? Os papistas vão chamar essas cerimônias supersticiosas, cerimônias vãs, que eles usam hoje, eles vão chamar isso de culto a Deus. Um modelo que não vem da própria Escritura, tem uma outra fonte, que não é o próprio Evangelho de Cristo. Preste atenção, irmãos. Nós devemos perceber que toda verdadeira piedade nunca mudará a sua aparência. A verdadeira piedade nunca mudará a sua aparência. Alguns vão até tentar imitar, mas logo saberão que construíram sua casa na areia. Logo serão manifestados. Nunca a verdadeira piedade mudará a sua aparência. Ela vai glorificar a Cristo. Ela vai glorificar a Cristo. O que é que eu preciso? Qual o primeiro aspecto que eu gostaria de frisar para amanhã dar continuidade? Esteja certo que você recebeu o poder da piedade com a sua forma, pois sua forma, sem a sua vida interna, não fará nenhum bem para você. É como tentar comer o pão e o vinho sem pertencer a Cristo. Nenhum bem lhe será comunicado. Pelo contrário, juízo e condenação. Mas como eu posso me beneficiar da forma se a vida é interna? Que bênção o pão e o vinho para aqueles que estão em Cristo verdadeiramente. Seria como o corpo sem alma. Imaginar
alguém que tem uma forma, mas não conhece o mistério da piedade. Meu desafio hoje é: busque ter certeza que você recebeu o poder da piedade juntamente com a sua forma. Porque os frutos dirão a natureza da árvore em quem nós cremos. Desejo do meu coração, irmãos, desejo do meu coração, é o que Paulo fala exatamente lá em Romanos 6,17, quando ele fala a forma da doutrina, a forma da piedade. O desejo do meu coração é que, quando buscamos a forma da piedade, nós estejamos certos que elas florescem do mistério da piedade. O Deus que se fez homem e retornou aos céus, tendo conquistado todos os inimigos e vencido por nós. Agora, podemos dizer, ao saírem daqui, mortifiquem os seus desejos terrenos, porque Cristo venceu por você. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, cheio de misericórdia e bondade, reconhecemos que a nossa alma é suscetível naturalmente à hipocrisia. Essa é a verdade, isso é fato, Senhor. Pelo amor do Teu nome, livra-nos da hipocrisia. O que será de nós, Senhor, se oramos em público, se oramos na igreja, mas nunca entramos no nosso quarto, nós e o nosso Pai Celeste? Ninguém sabe, só aquele que me recompensa sabe. Quanta hipocrisia nossa! Nós amamos as orações nos templos, nós amamos a forma da piedade, mas não temos nos apegado de fato ao poder do mistério da piedade. Como amamos, Senhor, fazer alguma coisa com uma mão e a outra conhecer, tornar conhecido. Como é terrível o nosso coração, Senhor. Apieda-te da nossa alma, Senhor. Livra-nos, Senhor, da hipocrisia e da mera formalidade e enche-nos do Teu Espírito Santo. A plenitude do Evangelho de Cristo é o que pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.